Olá para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, nossa programação multiplataforma, né, em todas as nossas plataformas digitais, nossas redes sociais, nosso conteúdo sob demanda, enfim, onde você quiser assistir, você pode assistir a nossa programação e também, evidentemente, para aquele que tem o hábito ainda de ligar a televisão, lá gosta de trocar os canais pelo controle remoto, tradicionalmente, né, formato de televisão, então seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta pela TV Câmara Guarulhos. Tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre esportes olímpicos aqui na cidade de Guarulhos, falar um pouco da estrutura esportiva oferecida aqui pela cidade, principalmente dos equipamentos públicos, né, da estrutura pública que a prefeitura promove aí para os cidadãos aqui de Guarulhos, principalmente como papel social, que talvez seja o papel mais importante do esporte, ou também passando, claro, pelo esporte de alto rendimento. Saíram daqui expoentes olímpicos, né, que nós vimos aí ganhar medalha, principalmente em Tóquio. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E, claro, falar um pouco também da situação dos equipamentos esportivos da cidade. Como é que será que os equipamentos estão hoje? E para debater comigo, eu recebo dois professores. Primeiro, o professor Marcos Camargo, que é chefe da divisão técnica de esporte. Olá, professor, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Olá, tudo bem? Estou muito feliz em estar com vocês e gostaria de ajudar no máximo possível para que vocês entendam o esporte de Guarulhos da visão da Secretaria de Esportes, uma nova visão e uma nova forma de fazer o esporte em Guarulhos hoje. Legal, também com a gente hoje, ele que é professor de vôlei, técnico de vôlei há mais de 30 anos, professor Luiz Carlos Silva, fundador da Associação de Vôlei de Guarulhos, popularmente conhecida como a VOG, ele que aí é um militante do esporte na cidade, né, sempre primando aí pela manutenção dos equipamentos, enfim, bastante ativo nas redes sociais. Professor Luiz Carlos, seja bem-vindo ao nosso Câmara em Pauta. Tudo bom, pessoal? Muito feliz em poder participar dessa discussão e que, ao final, a gente possa aprender um pouco e, o mais importante, fazer com que o esporte da cidade evolua bastante e chegue a todas as classes sociais e a toda a população de Guarulhos. Essa é a nossa ideia e nossa meta aqui também, né? Com um simples programa, mas a gente vai tentar ajudar. Deixa eu primeiro perguntar para vocês, pode começar por você, professor Luiz, para falar um pouco da sua memória afetiva, porque Guarulhos, pelo menos na década de 90, né, quando a gente conhecia, ficou bastante conhecida como um expoente do esporte amador na cidade, né? Era a capital do esporte, aliás, uma das capitais do esporte no estado de São Paulo e também era uma referência aí para o Brasil. Você lembra bem dessa época? Guarulhos desenvolvia bastante atleta aqui, né? Lembro, inclusive a VOG, né, a Associação de Voleibol Guarulhense, ela veio de um time chamado Nitran, que começou dentro da favela da São Rafael, onde hoje, né, em 2021 estamos fazendo um trabalho lá. E o que nos motivava a treinar é que naquela época tinha os Jogos da Primavera, organizado pela prefeitura. Então era um incentivo para que a gente treinasse e depois disputasse o campeonato da cidade, né? E que aparecesse para algum técnico da cidade de Guarulhos, porque o sonho era jogar jogos regionais, jogos abertos, né? E então a gente respirava o esporte naquela época. Guarulhos literalmente era a capital nacional do esporte amador, né? Sentimos falta daquela época, sabemos que eram outros tempos, né? Outras leis, outra situação, mas realmente marcou muito várias gerações, né? O pessoal de hoje não tem noção do que era Guarulhos antigamente no esporte. Historicamente, isso significava o que para você, Marcos? Olha, eu estou há 14 anos no esporte, né, e de Guarulhos. E nesses 14 anos eu escuto muito os nossos colegas que já estão há 30, 40 anos do esporte e o quanto Guarulhos foi capital do esporte e o que Guarulhos fez pelo esporte. Eu tenho uma honra muito grande de estar trabalhando aqui e a gente está tentando recuperar toda essa situação do esporte de Guarulhos. É lógico que nós não vamos conseguir ser o que nós éramos antes, mas eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais do que nós éramos antes, né? E são outros tempos, outros momentos, e a gente simplesmente temos que nos adaptar e fazer que seja melhor do que era antes de uma forma diferente. É isso que nós queremos. E através do quê? Eu ia justamente perguntar isso, aproveitando a esteira aí do seu raciocínio, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, que é um projeto bastante grande, até projeto de iniciação esportiva, desenvolvido pela prefeitura, que revelou aí a ginasta Rebeca Andrade, que a gente sabe começou aí aos 5 anos aqui de se desenvolver, e ganhou 2 medalhas aqui na Olimpíada de Tóquio. Então fala um pouquinho do projeto de iniciação esportiva pra gente.
Sim, o nosso projeto de iniciação esportiva, ele está atrelado ao que nós entendemos hoje como esporte em Guarulhos, né? O esporte em Guarulhos, ele na verdade, é um time. Hoje ele vem agregar, ele quer fazer com que não só a Secretaria de Esportes, mas os cidadãos, as empresas, né, e também os outros setores da prefeitura atuem junto para chegar no cidadão e fazer com que o cidadão venha a fazer parte dessa situação esportiva. Através do quê? Através da nossa iniciação esportiva. Nós temos hoje um projeto chamado Crescer Esportivo, um projeto idealizado, onde eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar à frente dessa idealização, e que tem hoje 21 modalidades esportivas, dentre elas, professor, o voleibol. O voleibol também está nessa modalidade esportiva. E, lógico, a ginástica artística, da onde veio a Rebeca, e onde eu trabalhei durante muitos anos. Né? Desde 2011 eu estou na ginástica artística. E também já competi aí a nível nacional, no torneio nacional, e acabei competindo na ginástica acrobática. O que nós fazemos? Nós iniciamos a atividade sempre com o esporte educacional, né, visando o esporte educacional, e através desse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, um trabalho lá na ponta, nós identificamos alguns atletas, vamos colocar assim, algumas pessoas que têm um desenvolvimento maior para a atividade. Essas pessoas identificadas, elas são dado uma atenção diferenciada no sentido esportivo, e eles começam a fazer parte de pré-equipes de desenvolvimento, até chegar na equipe de alto rendimento, né? É sempre dessa forma que nós trabalhamos. E aí eles entram em um outro projeto que nós temos, que é chamado de Guarulhos Campeão. Né? Esse é o nosso desenvolvimento esportivo. Não é de uma hora para outra, claro. Não é simples, né? Leva alguns anos, para você ter ideia. A Rebeca levou nada mais, nada menos do que 10 anos para chegar numa medalha olímpica, a mesma coisa do que o Arthur Zanetti. Isso acontece com diversas outras modalidades, é assim no voleibol também. Não se faz um atleta de voleibol com menos de 5 anos de atividade, de alto nível, mas tem que ter um começo, e o nosso começo na ginástica é com 5 anos de idade, mas em geral aqui na cidade de Guarulhos é 7 anos de idade que a gente inicia o esporte para essas crianças. Perfeito. E, na verdade, esporte, quando a gente fala de esporte, é um investimento a longo prazo, né? A gente tem que pensar ele a longo prazo, porque não se forma um atleta da noite para o dia, o atleta começa cedo e ele vai despontar na carreira lá, quando ele já tem alguns anos, na sua juventude, principalmente. E nisso eu queria que o professor falasse um pouco, professor, porque na nossa pesquisa, e depois até o Marcos pode entrar nesse mérito, se houver tempo no primeiro bloco, senão a gente vai continuar com o assunto tranquilamente no segundo bloco, que algumas pessoas enxergam muitos méritos nesse tipo de programa, né, de iniciação esportiva, como, por exemplo, o alcance público, que é uma iniciativa pública, gratuito das atividades, as atividades sendo oferecidas de maneira gratuita, a inclusão social, que proporciona, evidentemente, mas também tem alguns problemas que normalmente as pessoas acabam apontando, como, por exemplo, e depois a gente vai entrar nessa questão estrutural. A falta de itens básicos, de repente, como papel higiênico, uma roupa para o atleta, alimentação adequada, enfim. Então, também é importante cuidar da estrutura e da manutenção, né, professor Luiz Carlos? Essa é uma situação que a VOG luta bastante, né? A nossa bandeira é esporte social, a VOG como uma associação de assistência social, nós estamos aprendendo ainda, né? O importante é a gente fomentar o esporte. Se a gente fizer uma análise, o ideal é que as crianças tenham acesso ao esporte próximo das suas casas, né? Eu fiz até uma pesquisa para a universidade dizendo que a área do bairro influencia na vida da criança, nos 800 metros que ela mora, por exemplo. Então, é muito mais fácil a gente levar um professor, né, para uma quadra pública do que você deslocar dezenas de crianças para a cidade toda. Por isso é tão importante as parcerias do Adote uma Quadra, né, que a Secretaria de Esportes disponibiliza, inclusive a VOG está pegando muito feliz agora dentro da favela da São Rafael, mas é necessário também que tenha esse apoio em relação aos professores, né, porque com passagem, lanche, essa estrutura toda, fica difícil a criança se deslocar. E se a gente leva o professor
até o bairro dela, fica muito mais fácil. Aí, como o próprio Marcos falou, ali dentro, o professor com aquele olhar, ele consegue já identificar aquela criança que vai ter uma facilidade em determinado esporte, né? Então, vejo outro lado também, que essa parte da escola, né? É tão importante, e o Guarulhos se destacou bastante pela OCG. A OCG é uma ferramenta muito importante de transformação social, porque o atleta que se destaca ali, ele acaba ganhando bolsa, né? Ou acabava, porque eu não sei como está hoje, muitas escolas particulares acabaram saindo da OCG, né? Tinha que rever isso, mas as escolas davam bolsa para os alunos, para os atletas, e isso influencia positivamente, né? Porque quem não acaba não se transformando num atleta profissional, acaba tendo uma outra profissão. Essa é a visão que tem que ter do esporte também, né? No primeiro momento, de tentar alcançar um atleta profissional, mas isso não acontecendo, principalmente você dá a oportunidade dessa criança acabar se formando e termos aí várias profissões que contribuem para a sociedade. Claro, porque nem todo mundo vai virar um atleta de alto rendimento, mas tem o papel social do esporte que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Para terminar esse primeiro bloco, Marcos, eu queria que você aproveitasse, então, falasse um pouco dessa questão estrutural, né, se está hoje adequada para as pessoas, se está faltando alguma coisa, como participar desse programa de iniciação esportiva, quem atende, as pessoas têm que procurar a prefeitura, fazer uma inscrição, enfim, e se as pessoas, então, têm ali a estrutura adequada. Quanto tem sido investido nesse tipo de programa e se tem sido suficiente? Porque a gente sabe que, além de tudo, o orçamento da cidade para o esporte, ele é baixo, né? A gente até entende esse momento crítico pelo qual passa o país, os municípios, enfim, principalmente por conta da pandemia, mas é um orçamento baixo. Marcos, por favor. Isso não é uma exclusividade de Guarulhos, tá? Esse orçamento. Nós fazemos parte do Condemate e todas as outras cidades passam pela mesma situação. São 12 cidades que fazem parte do Condemate, que é o consórcio do Alto Tietê, e todas as outras cidades passam pela mesma situação. E isso faz com que a gente tenha que nos virar. Nós temos que procurar outras formas de fomentar o esporte. E aí nós entramos em leis que vêm nos ajudar. E isso, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 2 projetos que fomenta de uma forma muito interessante o esporte na cidade, de cunho federal, e 2 projetos de cunho estadual que está fazendo a mesma coisa. Nós podemos falar dele um pouquinho mais para frente, no próximo bloco, mas são muito interessantes, que envolvem valores substanciais, tá? E que vão chegar exatamente aonde o Luiz acabou de falar, próximo das crianças. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso, Luiz. Olha que interessante. Hoje nós temos 42 núcleos. Vamos fazer o seguinte, então, Marcos, você me dá licença? Vamos fazer o seguinte, eu já estou aqui fechando o primeiro bloco, então eu vou chamar o intervalo. No retorno você vai fazer toda essa explanação, falar dos projetos, das verbas, do atendimento às crianças, e aí a gente vai falar um pouco dos equipamentos da cidade, que eu quero ouvir o professor Luiz sobre isso, e evidentemente do papel social do esporte. Pode ser? Combinado? Pode ser, então, lógico. Vou fazer uma pausa aqui, ó. A gente vai para o intervalo beber aquela aguinha e a gente já volta. Legal, Camarim Pauta de volta, hoje a gente falando aqui sobre os esportes olímpicos na cidade, a gente acaba estendendo um pouquinho o tema, né, ao esporte de modo geral, porque a gente fala um pouco da estrutura, né, dos programas de desenvolvimento dos atletas, mas também da estrutura esportiva da cidade, hoje recebendo aqui o professor Marcos Camargo, que é chefe da Divisão Técnica de Esporte, e o professor Luiz Carlos Silva, fundador da AVOG, a Associação de Vôlei de Guarulhos. Professor Marcos, a gente antes de ir para o intervalo estava falando então da questão da captação das verbas, né, estadual, federal, do próprio orçamento da cidade destinado a esses programas. Queria devolver a palavra para você, então, para que você continuasse a explanação, por favor. Tá ok. Eu gostaria de dizer primeiro que a gente está reiniciando uma situação. Por quê? Estamos vindo de uma pandemia, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, nós estávamos parados aí há 1 ano e meio, e em setembro agora nós reiniciamos as nossas atividades. Iniciamos através das atividades com os atletas e agora estamos levando as atividades para a população. É importante dizer que essas atividades são gratuitas, sempre. E essas atividades visam lazer, educação e competição. Tá ok? E para isso só para a gente deixar claro, só para a gente deixar claro, são mais de 20 modalidades que são oferecidas, não é isso? 21 modalidades. Se você quiser, eu posso citar alguma delas, pode ser?
Só as mais conhecidas, por favor. Voleibol, basquetebol, handebol, futebol, de campo e futsal. Daí nós temos ginástica artística, rítmica e acrobática. Aí nós vamos para as lutas, judô, karatê e boxe e jiu-jitsu, que vai entrar agora. Tênis de mesa, daí nós temos jazz e balé. Aí nós vamos para xadrez e damas, atletismo e a natação, que começa o ano que vem. Eu tinha feito uma pergunta para você. Eu tinha feito uma pergunta para você, só antes da gente entrar na questão da verba mesmo, que era quem pode participar, quem esse projeto atende, quem é que tem que procurar a prefeitura, como é que faz? Exatamente. Quem pode participar? No caso da iniciação esportiva, qualquer criança e adolescente de 7 a 17 anos, na maioria das modalidades, apenas para as ginásticas a partir de 5 anos de idade e o balé Baby Class a partir de 5 anos de idade. Tá, ok? Nós temos diversos núcleos e em nossa página, no próprio site de Guarulhos, tá? No portal do Guarulhos, a gente tem ali todas as informações. Ainda com relação ao nosso objetivo... Isso, pode falar. O nosso objetivo é sempre promover a saúde, o bem-estar físico, emocional, social e a qualidade de vida. E eu só queria falar com relação aos valores, né, que você falou. Por favor. O que a gente recebe realmente é pouco, e isso é uma questão de entrega. A gente precisa entregar mais para que a sociedade, a política, entenda que nós precisamos de mais dinheiro, tá, ok? Mas isso não é uma exclusividade nossa, isso daí quase todas as secretarias das cidades de São Paulo e do Brasil recebem a mesma coisa, Secretaria de Esportes, que nós estamos falando. Ok, mas vamos quantificar quanto é esse pouco, por favor. Esse pouco está relacionado ao PIB de cada uma das cidades, tá? No caso, não chega a 1% do PIB da cidade, na grande maioria, né? Então, a gente trabalha com esse percentual aí na grande maioria. No caso de Guarulhos aqui, eu não vou conseguir especificar para você, mas está entre 40% e 70%, 0,4% e 0,7% do PIB. Esse é o valor. Mas em termos de dinheiro, isso significa quantos milhões de reais? Isso, eu não tenho como especificar isso nesse momento para você. Eu não tenho como especificar. E a captação das verbas estadual e federal? Deixa eu explicar por que eu não tenho como especificar esse valor. É porque de 2019, quando a gente estava em pleno vapor, né, houve uma queda por conta da pandemia, e aí o dinheiro foi remanejado para a saúde. Então, eu não tenho como especificar exatamente o que aconteceu. Tá? Então, eu prefiro não falar do que cometer um erro aí em cima do que eu possa estar direcionando. Tudo bem. E a captação de recursos estadual e federal, como é que tá? Então tá. Na captação de recursos para o projeto Formando Campeões, que é um dos projetos que nós vamos inaugurar ainda esse ano, nós captamos aí R$900 mil. E vai vir um projeto que chama Voa Guarulhos, né, que ele está já sendo analisado, que está previsto, que é um projeto específico para as ginásticas de Guarulhos, artística, rítmica e acrobática, tá? Que está previsto aí entre 3 a 5 milhões de reais, que é para formar atletas de alto rendimento. O Formando Campeões, o objetivo é de iniciação esportiva até alto rendimento, jiu-jitsu e artes marciais, e muay thai, desculpa. E com relação ao projeto estadual, são projetos de 270 mil a 300 mil reais. O primeiro projeto é o de ginástica artística e handebol, tá? E o segundo projeto é o de basquetebol 3x3. Esses daí, eles ficam nesse valor que eu acabei de falar, 270 a 300 mil reais. São projetos que têm o RH próprio, não vai utilizar o RH da Secretaria de Esportes, e já vem com uma verba específica para isso. Um RH, além do RH, eles também compram material esportivo específico, uniforme, tá? Alguns desses projetos também garante transporte para as crianças e também garante alimentação para essas crianças. Esses projetos...
É toda a verba que já vem carimbada, né, Marcos? É toda a verba que já vem ali destinada. Deixa eu passar um pouquinho para o professor Luiz Carlos, para a gente ouvir ele também. Eu queria que você falasse, professor, eu sei que você sempre, né, foi uma pessoa muito ativa, é uma pessoa muito ativa, socialmente falando, esportivamente falando aqui na cidade. Como é que você vê hoje, depois eu quero que o Marcos fale sobre isso, mas primeiro eu queria a sua visão, a sua análise, não só de usuário desses equipamentos, mas também de um grande combatente aí e incentivador do esporte na cidade. Como é que estão os equipamentos principais da cidade? Os ginásios Pascoal Tomeu, o João do Pulo, a Ponte Grande, o Fioravante Ervolino. Como é que estão esses equipamentos em questão de investimento, em questão de manutenção? Dá hoje para os atletas treinarem lá? Dá para os usuários, né, desfrutarem de um lugar bacana? Por favor, Luiz. Bom, para quem me acompanha, me conhece, né, há um tempo, nós temos uma linha, às vezes dizem que é ácida, mas eu não vejo assim, porque nós nunca chegamos só com crítica, nós damos sugestões, né, de como poderia resolver aquele problema. Não que seja a maneira certa, mas é uma situação. Então, é um caminho que pode ser seguido. A gente sempre defendeu, e como o próprio Marcos falou, o valor do orçamento ele é muito fechado, muito restrito, muito engessado, e que se procurasse a parceria, né? E o pessoal fala muito dos grandes. Então, vamos falar dos grandes aí primeiro. Ponte Grande. A melhor coisa que aconteceu foi a parceria com o Vedacity Vôlei. Porque eles tomaram, primeiramente, o ginásio no sentido de arrumar. Eu falava, deixa com a gente. Então, tinha goteira. A goteira nada, na verdade, não dava aquilo lá. Se você pegar as redes sociais, eu mesmo publiquei tempos atrás, alguns anos atrás, literalmente não dava. E com a parceria com o Vedacity, hoje é um ginásio de Superliga. E é usado pelas categorias de base e está sendo usado agora através de parceria até com o próprio Marcos, aí, o novo secretário está liberando, para que a população possa usufruir, né, de um tapete de Superliga, aquele piso, enfim. Mas não ficou preso dentro do ginásio também. Eles começaram a ajudar a pista de atletismo, o campo que tem lá fora, o estacionamento. Então você vê que o ginásio acabou se transformando. O João do Pulo eu passei lá semana passada. Uma parceria com o Rotary, todas as quadras externas foram pintadas, né, feito um alambrado lá, então estou muito confiante. Hoje mesmo eu estava vendo nas redes sociais, estou mexendo agora numa sala interna lá, acho que vai ajudar bastante na parte de lutas. Então está acontecendo obra no João do Pulo, fiquei feliz. O Fioravante, infelizmente, o Fioravante virou um galpão meio que abandonado. Agora estão tentando revigorar lá, para que eu estou vendo, acho que o Handel deve jogar lá. Então acho que tem que dar uma investida boa e deixar um esporte lá. Acho que o handball e futebol de salão ia ser excelente lá. E aí chega na maior tristeza, eu acho, da cidade de Guarulhos, que é o Tomeuzão. O Tomeuzão recebeu uma emenda de R$1 milhão para poder arrumar a parte elétrica, mas aí acabou tendo um problema lá com o pessoal, morador de rua e usuário de droga, acabaram até roubando lá, algumas coisas tinham acabado de ser colocadas, e eu defendo há anos que a Secretaria de Esporte utilize o Tomeuzão como sua base. Toda a Secretaria de Esporte que hoje está alocada no andar da Secretaria de Educação, se ela usar uma das torres da Secretaria de Esporte, do Tomeuzão, para levar a Secretaria de Esporte, só o fato das pessoas estarem circulando por ali já vai inibir esse tipo de ação, né? E com um monte de sala que tem lá, aos poucos, sala por sala, você pode começar a revigorar aquilo ali. Se pensar no dinheiro total para arrumar ele de uma vez, aquilo nunca vai ser arrumado, tá? Então, os grandes ginásios eu acompanho, porque é uma coisa que a gente... Eu esqueci de perguntar do Bonifácio Cardoso, professor, também. Bonifácio Cardoso. O meu filho, ele fez ginástica, né? E foi justamente com a Rebeca, na época da Rebeca, esse projeto, como agora a Secretaria está lançando na época, acho que a Loi Pietara, prefeito, tinha lançado, e aquele ginásio era maravilhoso. Só que, como tudo, uma casa nossa, precisa de reforma, né? E há 2 anos e pouco, nós gravamos um vídeo lá, eu e o professor Ariel, pedindo reformas, né? O teto estava com problemas, o equipamento, e bem na semana que a Rebeca ganhou, a Secretaria de Estado de São Paulo liberou R$500 mil para estar arrumando lá, né? Então, é um celeiro ali também, porque esses esportes coletivos, né, apesar de ser individual algumas coisas, mas é coletivo no sentido de quantidade de criança, ele precisa de uma base de pirâmide muito grande. Para formar um atleta olímpico, você precisa, às vezes, de centenas embaixo, né? E o Bonifácio, acredito que esses 500 mil, Marcos pode dizer aí mais que eu, sendo usado ali, vai deixar em condições. Mas aí vem a minha briga, tá? A minha luta, não é briga. Às vezes é briga. Pela reforma das quadras nos bairros.
como eu disse, é complicado. Se você pegar hoje uma passagem de R$ 5 para ir e voltar, são R$ 10. Se for 3 vezes por semana, são R$ 30, R$ 120 por mês. Um pai, uma família pobre, ela não vai gastar isso de passagem para a criança praticar esporte, entendeu? Então, a nossa luta sempre foi para que as quadras na periferia, que em sua maioria precisa de reforma, tivesse parceiros e que a Secretaria de Esporte mandasse os professores para poder desenvolver atividade lá. Então, essa é a nossa visão, isso que é o esporte social, o esporte para todos, né? Não na competição, mas que as quadras no bairro tivessem condições de receber os professores da Secretaria de Esporte. Com certeza. Eu vou aprofundar esse tema no próximo bloco, porque a gente vai falar do papel social do esporte, eu acho que aí tem tudo a ver, né? Mas eu queria que o professor Marcos conseguisse resumir para mim agora em 2 minutos, essa questão dos equipamentos da cidade, professor. A gente tem 2 minutinhos para ir para o intervalo. Pode falar aí como é que está a questão das reformas dos equipamentos, se a verba foi corretamente utilizada, se os equipamentos estão em bom estado, enfim, para as pessoas usarem. E lembrando, que foi uma coisa mesmo que a gente estava conversando aqui até antes da gente entrar no ar, que há uma responsabilidade do poder público em manter isso funcionando, e há uma responsabilidade do usuário em conseguir conservar aquele espaço. E quando não há isso, seja por uma inconsciência, seja por um ato não muito bacana, um ato violento, também é função do poder público conseguir, por campanhas, conscientizar essas pessoas de que aquele equipamento pertence a elas e que elas devem fazer o bem para aquele equipamento. Por favor, Marcos, 1 minuto e meio para a gente ir para o intervalo. 1 minuto e meio é muito pouco para falar a respeito, eu gostaria de falar um pouco. Mas na volta a gente continua, não tem problema não. Sim, mas eu posso dizer o seguinte, que a parceria público-privada ficou um pouquinho travada por conta da pandemia, mas é exatamente ela que está ajudando muito nesse momento, principalmente no João do Pulo, no Bonifácio Cardoso. Nós temos também um pouco dessa atividade, e no Fioravante. Eu gostaria de falar um pouquinho mais de cada um deles, no próximo bloco a gente continua falando a respeito disso. Legal, já que o assunto é profundo, então eu vou encerrar o primeiro bloco um pouquinho antes, para eu ter um tempinho a mais no último bloco. Aí a gente dá esse gato aqui no programa, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pausa agora, na volta, o professor Marcos vai esclarecer como estão os equipamentos públicos da cidade, os grandes ginásios, né, as grandes quadras aí, e claro, aí entrar no papel social do esporte, falando da questão do esporte como um projeto social, um projeto aí que deve atingir inclusive a periferia, como estou aqui o professor Luiz Carlos. Combinado? Intervalo e já a gente volta. Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre esporte aqui na cidade de Guarulhos, em especial o esporte olímpico. Tem até um pontinho que acabei esquecendo de perguntar aqui para os nossos convidados de hoje, sobre a parceria com a UNG, mas depois a gente vai entrar aqui, ou a faculdade UNG, né, como se chama agora, para essas bolsas de esporte para atletas também profissionais, mas hoje a gente está aqui recebendo o professor Marcos Camargo, que é o chefe da Divisão Técnica de Esporte da Secretaria Municipal de Esporte aqui da cidade de Guarulhos, e também o professor Luiz Carlos Silva, fundador da Associação de Vôlei de Guarulhos, conhecida como a VOG. Marcos, a palavra estava com você quando a gente foi para o intervalo para falar dos grandes equipamentos públicos da cidade, como é que está a questão da manutenção, das reformas, enfim, os espaços estão utilizáveis, estão bons? Por favor, com a palavra. Eu gostaria de iniciar falando da Ponte Grande. A Ponte Grande, nós temos uma parceria excelente com a Vedacity, né? A Vedacity, e essa parceria é liderada por uma associação chamada Índios Guarulhos, tá? Essa associação, ela está tocando ali com a Vedacity toda a reforma, toda a organização do ginásio. Eles são responsáveis pela organização do ginásio e eles tocam um voleibol ali de alto rendimento. E nós, da Secretaria, temos uma parceria com eles e desenvolvemos a iniciação esportiva junto com eles. E agora nós vamos fechar uma parceria com essa iniciação esportiva. Vai ficar uma coisa muito legal, onde eles vão utilizar do nosso RH, né, dos nossos funcionários, para desenvolver todo o trabalho. Vai ser muito legal, porque eles vão entrar com equipamentos, com uniforme, e vão deixar a gente utilizar todo o espaço deles. E aí nós vamos para o campo de atletismo. O campo de atletismo vai ter uma reforma que nós conseguimos aí, uma emenda parlamentar para esse campo de atletismo, uma reforma de R$1 milhão, mais ou menos, tá? Atrás nós temos um campo de futebol que ali atrás esse espaço não é nosso.
Então, nós mantemos ali o gramado. E de quem que é esse espaço? É do Estado, tá? Então, nós não temos muita ação em cima disso. Então, o nosso campo de atletismo vai ser revitalizado. Nós vamos fazer com que tenha a parte de salto e arremesso, que é nosso forte aqui, regularizado e todo organizado de acordo com a federação e confederação internacional. Vamos fazer com que ele seja adequado para que a gente possa ter uma força maior ainda e o treinamento justificado e conseguir mandar algumas competições ali, tá? E isso faz com que também a iniciação seja feita de forma mais adequada e organizada. Essa é a ponte grande que nós temos e teremos aí para os próximos anos. João do Pulo. O João do Pulo, na quadra externa dele, como o nosso amigo o professor Luiz falou, foi totalmente revitalizado com a ajuda de parceria, né? A quadra interna já está sendo revitalizada, já foi revitalizada e está sendo utilizada por uma associação e pela Secretaria de Esportes, tá? E o centro de lutas, que antigamente era chamado de sala de judô, ela está sendo totalmente revitalizada e lá vai ser um centro de lutas porque vai ter boxe, vai ter Muay Thai, jiu-jitsu, judô, tá? E também aulas de ginásticas para a terceira idade, para adultos, e entre outras situações. Então, tem previsão para a entrega dessa reforma, professor? Tem previsão. Em menos de 3 semanas nós estamos entregando. Por quê? Porque essa faz parte de um dos projetos, que é o projeto Formando Campeões, e lá vai ser a sede desse projeto. O projeto Formando Campeões vai estar em 3 núcleos diferentes. Ou seja, esses 3 final núcleos de diferentes, outubro, né? Final de outubro. Final de outubro. Ok. Final de outubro, tá bom? Vamos para o Bonifácio Cardoso. Bonifácio Cardoso, graças ao nosso deputado, né, Jorge Wilson, xerife do consumidor, nós conseguimos 2 emendas onde nós vamos trocar totalmente a cobertura do ginásio Bonifácio Cardoso, fazer uma revitalização. O prefeito conseguiu levantar algumas parcerias públicas-privadas, nós vamos trocar alguns aparelhos e também vamos conseguir fazer uma construção puxando o ginásio, construindo mais um ginásio do lado para trazer a ginástica rítmica para o Bonifácio Cardoso também. Hoje a ginástica rítmica está lá no Céu Pimentas, tá? Então nós vamos ter a ginástica rítmica em 2 lugares diferentes. Não vamos tirar o Céu Pimentas, não. Vamos trazer para cá também. Fioravante e Herbolinos. Vocês sabem que o Fioravante provavelmente vai se transformar aí numa arena multiuso. Já tem toda uma situação para que isso aconteça. Se isso acontecer, quem conseguir a licitação ali, vai nos dar 2 quadras novas no lugar do Fioravante, onde a gente escolher, onde a prefeitura mostrar a localização. E tem toda uma regulamentação, toda uma condições de utilização dessa situação. É por isso que a gente não está trabalhando tão forte assim no Fioravante, porque isso aí está sendo tudo definido. Mas mesmo assim, eu convido o professor Luiz para que dê uma passada lá e dê uma olhada, porque foi totalmente pintado, revitalizado, toda a parte externa. Nós estamos trabalhando nas salas que nós temos lá e estamos levando o Senderock para lá, uma parte do Senderock. Por quê? O Senderock está sendo revitalizado porque CEMEG, que fica um pouquinho mais acima, ele vai ser fechado e a gente, em parceria com o Estado, vamos fazer um grande complexo ali onde é o Senderock hoje, né? E tudo ali vai ser revitalizado, vai ser construído para que caiba os 2, o Senderock e o CEMEG junto, tá ok? Então, vai ter o Senderock ali, vai ter alguns atendimentos. E o Pascoal Tomel, você falou numa quantia de 1 milhão, essa quantia já chegou a 9 milhões de reais para que seja feito
todo o trabalho. O que aconteceu no Pascoal Tomeu, que a gente teve que tirar até os troféus, hoje todos os troféus estão no ginásio Bonifácio Cardoso, são um total de 1.400 troféus no Bonifácio Cardoso, que nós estamos revitalizando esses troféus, limpamos, e estamos também criando aí um museu, onde foram apresentados alguns troféus no dia do lançamento do time Guarulhos, tá? Eles estão lá, inclusive, expostos no Bonifácio Cardoso, na arquibancada do Bonifácio Cardoso. Foi o que roubaram todos os fios do Tomeuzão, então nós não temos condições de ficar lá dentro, não tem condições de segurança, então está sendo feito a manutenção preventiva do Tomeuzão, e realmente é um excelente lugar para a gente colocar a Secretaria de Esportes, porém, hoje com o valor que nós recebemos aqui, que nós temos, que nós recebemos anualmente, nós ainda não conseguimos nos manter lá como Secretaria de Esportes. Nós temos que continuar aqui, mas é uma coisa que o secretário já direcionou, é um objetivo dele aqui para o futuro. Tudo aqui hoje é feito através de planejamento, nós estamos planejando. Inclusive, né, vamos colocar dessa forma, é uma forma, vamos dizer assim, como uma brincadeira. A nossa invasão, a invasão do esporte na periferia de Guarulhos. Tirar o esporte do centro e levar para a periferia. É sobre isso que eu quero falar, então, porque a gente já estendeu bastante o assunto até, mas as explicações precisavam ser dadas, então eu acho que tinha que dar em detalhes mesmo, mas é que o nosso tempo acaba sendo curto. Então, professor Luiz, eu queria que o senhor retomasse rapidamente o que o senhor disse sobre o esporte na periferia, porque o papel do esporte tem um papel social, a gente sabe muito bem disso, né? Contribui realmente para que você consiga ser uma ponte, de repente, de ascensão social para uma pessoa que sai de um lugar mais humilde e consegue, de repente, chegar no topo. E quando as pessoas olham para os medalhistas, né, que saíram de baixo, como foi a Rebeca, como são outros, enfim, como tem alguns que despontaram aqui em Guarulhos, as pessoas sonham se um dia podem chegar a ser uma Rebeca e tal. Mas mesmo que não vire atleta, né, como a gente falou, o esporte tem que encaminhar aí para um futuro digno, para ter uma vida digna. Então, professor, fala um pouquinho das questões aí das quadras, das periferias, o que você acha que pode ser feito? E aí eu peço para o Marcos e para você, então, depois concluírem aí o fechamento desse Camarim em Pauta, por favor. Bom, quadra na periferia, isso é a paixão da VOG, mesmo porque nós nascemos dentro da favela. Como eu disse, estamos muito felizes que hoje estamos voltando para essa quadra, que é no meio da favela de São Rafael, são mais de 28 mil moradores ali, que não tem opção de lazer, né, recreação, e nós estamos com uma parceria agora com a Secretaria de Esporte, tentando adotar. Vou entregar a documentação essa semana. Mas nós temos na cidade aí por volta de 200 quadras. Eu conversei com o responsável aí da Secretaria de Esporte semana passada, e finalmente um grupo se interessou em rodar a cidade e localizar essas quadras. Já estão, acho que com 180 quadras localizadas já, e com planejamento para a reforma. Então, o que eu vejo é que a coisa tem que ser bem ampla. Você reformar as quadras, você dá oportunidade para que os professores da Secretaria de Esporte possam trabalhar, né, dê condições para isso, para que os estudantes de educação física da cidade também possam desenvolver seus trabalhos. Tem muita gente boa em Guarulhos que quer desenvolver trabalhos na comunidade onde cresceu. E tem um ponto muito forte aí, que é a OCG. Ninguém fala da OCG, mas a OCG, ele é um motor que impulsiona, né, ou propulsiona aí, muitas vidas, porque as escolas particulares de Guarulhos, elas brigavam entre si, numa boa briga, né, para ver quem era campeão da OCG, e isso resultava em centenas de bolsas, entendeu? E isso é o que é o transformador. Eu tenho na minha história aí pelo menos uns 5 atletas profissionais que destacaram até internacionalmente, mas eu tenho centenas de pessoas que se formaram, né? Então, a gente tem que cuidar, porque é da periferia que saem os grandes atletas, mas sai também as pessoas que vão contribuir para a sociedade, aí, que vão ter profissões que são importantes para a gente, seja em qualquer área, tá? Então, eu vejo que essa nova gestão, ela está pelo menos dialogando, né? É uma coisa bacana, porque você chega aí e o pessoal dialoga. Dialogar não tem nada a ver com concordar com você. Pelo menos ela ouve a sua ideia, né? E a nossa briga agora é essa, a briga da VOG, a briga no bom sentido, é que aumente, já que essas pessoas que estão na Secretaria de Esporte agora estão tendo essa visão também, né? Como o Marcos falou de tantos projetos, que a gente impulsione.
Porque o importante é, eu penso assim, cada gestão deixar o seu legado. E espero que essa gestão deixe um legado de olhar para a periferia. Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, imaginem a porcentagem de crianças e de jovens que tem nesse meio, e também das pessoas poderem fazer atividade física que está perto da sua casa, não precisa ser jovem, criança, mas a mulher, o adulto, o idoso, né, ter esse olhar pelo esporte. É por isso que a gente briga, é por isso que a gente existe, e espero que possamos contribuir para que a cidade de Guarulhos volte a ser conhecida como uma cidade do esporte, que não seja por causa da competição, mas porque colabora para que a sua comunidade, a sociedade, ela pratique a saúde. É aquilo que a gente fala, né, professor? Independentemente do partido, da gestão, de quem quer que esteja governando, que a cidade possa crescer como um todo e que essas pessoas possam ser atendidas. E, infelizmente, eu não tenho tempo para mais nada, preciso das considerações finais. Marcos, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje, participado ainda aqui online, né, já que ainda estamos nessa situação um pouco pandêmica, um pouco híbrido, um pouco a gente faz no estúdio, um pouco a gente faz online. Paciência, tempos modernos, é assim mesmo. Um dia, quem sabe, podemos estar todos juntos aqui e a gente poder trocar aquele cumprimento caloroso. Marcos, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Eu que agradeço vocês, e eu também queria deixar aqui bem claro um agradecimento ao secretário Ronaldo por tudo que ele está fazendo. Ele está dando um novo ar vamos colocar assim, um oxigênio novo para a Secretaria de Esportes, e o prefeito Guti, que está aceitando essa nova gestão e está colocando um valor muito grande para o esporte nesse momento. Eu gostaria de agradecer muito eles, tá? E Luiz, toda vez que você vier aqui, você vai ser bem recebido, nós vamos conversar sempre e vamos discutir no bom sentido e brigar no bom sentido sempre por aquilo que a gente tem que discutir, porque é assim que a gente faz esporte, é assim que vai ser sempre feito, tá? Não posso falar muito sobre as praças, porque não é a parte que eu trabalho, mas a parte técnica é assim, tem praça lá, tem professor aqui, tem projeto para a gente colocar, nós vamos colocar o projeto lá e vamos fazer funcionar, tá? Que essa é a minha parte, essa é a parte técnica do esporte, da iniciação, é assim que a gente trabalha, tá? Se tiver projeto, é isso que vai acontecer. E só uma notícia, o ano que vem nós vamos atender 3.000 crianças em campos de futebol, tá? Com uniformes completo, inclusive tênis, transporte, tá? Em campos de futebol da periferia, não é daqui não, não é daqui do centro não, só do centro, é em campos de futebol da periferia, tá ok? Já tá, esse projeto só está saindo da minha mesa. Obrigado, Marcos. Está gravado e a gente vai cobrar, hein? Pode cobrar. É o secretário que mandou eu falar isso no final para vocês. Então nós vamos cobrar. Professor Luiz, tá, obrigado okay? Também pela participação. Valeu por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço vocês aí da oportunidade da gente estar discutindo e falando uma coisa que a gente ama bastante. E pode acreditar aí que a nossa torcida sempre é para o melhor. Quanto melhor, melhor. Né? Nós não torcemos por quanto pior, muito pelo contrário, cada ano que se passa é uma geração que pode ser perdida. Estou muito feliz por tudo que eu vi aqui, e espero realmente que esses planos, esses projetos saiam do papel e que possam contar também com toda a estrutura das Felinas Avog, são mais 120 mulheres de todas as classes sociais e profissões que acabam ajudando os projetos sociais e também vão ajudar nessa parte esportiva. Obrigado pela oportunidade. Valeu, professor. E que as pessoas sempre possam ser o público final, o objeto final da política pública, né? Que elas possam sempre sair ganhando. Obrigado a você por ter ficado com a gente também, assistido mais essa edição do Câmara em Pauta. Voltamos numa próxima. Muito obrigado pelo carinho. A gente se encontra aqui, hein? TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.